O ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor Deus quem mostra o que as pessoas realmente são. Está em Provérbios 17, versículo 3. Esse versículo ele tem muitas verdades que podemos aplicar em nossas vidas. O ouro, para ser puro, ele precisa passar por um processo no fogo em que ele é aquecido e dali vão retirando todas as suas impurezas. Tudo que não faz parte desse metal é retirado. Para verificar se a prata não tem metais misturados a ela, existem vários testes que podem ser feitos para confirmar a pureza desse material. Agora, o mais interessante é saber que, assim como o ouro e a prata passam por processos para separar a sujeira que algumas vezes ficam misturadas a esses metais e deixá-los cada vez mais perfeitos, mais importante é saber que Deus trabalha purificando os seus, mesmo em situações difíceis, e os livra de todo mal. Eu vou usar a história de José para reforçar o que eu estou dizendo. O filho de Jacó era o preferido do pai numa turma de 13 filhos. E dentro da própria casa, José já tinha suas batalhas. Pelo fato do pai o amar tanto e não esconder isso dos outros, José enfrentava a oposição por parte de seus irmãos. Lemos isso quando ele descreve os sonhos que teve dos feixes de trigo de seus irmãos, que se curvavam ao seu feixe. O outro sonho, do sol, da lua e 11 estrelas que se curvavam perante ele. Tudo isso trazia ódio, ciúmes, ainda mais quando José ganhou a túnica colorida de Jacó. Pense comigo como deve ser difícil viver em uma casa desse jeito, amado e odiado debaixo do próprio telhado. Os irmãos de José não suportavam vê-lo com a roupa colorida que seu pai havia dado. Não concordavam com os sonhos contados e com a possibilidade de que talvez um dia teriam que se curvar a ele. E esse ciúme e essa inveja foi a motivação para a tragédia que aconteceu em seguida. Jogaram-no em um poço, discutiam se iriam matá-lo ou não e depois o venderam como escravo. Quantas famílias estão destruídas por causa do orgulho? Tipo assim, eu não aceito que falem assim comigo, ou eu sou assim, não vou mudar o meu jeito. Quantos casamentos estão terminando por causa do ciúme excessivo? E o padrão bíblico é de que o amor não arde em ciúmes. Quantas famílias estão em disputas e procuram ostentar ao máximo um com o outro por causa da inveja? Ao invés de viver em união, deixam que a inveja acabe com o sentimento de aproximação de um para com o outro. Essas eram as impurezas que estavam presentes entre os irmãos de José. Orgulho, inveja, ciúmes, e o jovem rapaz estava recebendo o tratamento de Deus, assim como no texto de Provérbios. Deus estava forjando José para mostrar ao mundo quem ele era. Outro momento da vida de José foi na casa de Potifar. Assim que ele foi vendido como escravo, Potifar o comprou e com o passar do tempo ele se torna administrador dos seus bens. Tudo isso está registrado em Gênesis capítulo 39. E nesse capítulo nós vemos algumas afirmações interessantes a respeito de José. No versículo 2 está escrito que Deus estava com José, de modo que ele prosperou. Veja que situação diferente, um escravo prosperar. Como é que é isso? Quando Deus está com a pessoa, a vida dela é diferente. Agora, como administrador da casa de Potifar, Deus o abençoava por causa de José, na casa e no campo. A Bíblia relata que José era um rapaz de boa aparência e por causa disso, a esposa de Potifar começou a desejá-lo e a seduzi-lo. Vemos outra vez José como ouro passando pela fornalha de Deus para a purificação. Ele tinha consciência de que tinha o respeito e a autoridade concedida pelo seu patrão sobre aquela casa, mas que cair na sedução da mulher de Potifar era transgredir a lei de Deus. E aquela mulher todos os dias o convidava a pecar. Isso está registrado no versículo 10. E ele sempre resistindo e dizendo não, até que um dia ela o agarrou e tentou forçá-lo, segurando ele pelo manto, e o mesmo fugiu, deixando ela com esse manto nas mãos. Essa mulher agora lança uma falsa acusação contra José,
dizendo ao seu marido que ele havia tentado abusar dela. Assim, José vai preso, acusado falsamente. Você já foi caluniado? Já sofreu acusação por algo que não fez? Já contaram alguma história a seu respeito que nunca foi verdade? Como que você ficou com tudo isso? É triste pensar que estamos rodeados de pessoas, seja na família, no trabalho ou em qualquer outro lugar, que estão de olho em nosso comportamento e dispostas a passar uma rasteira para nos ver caídos, derrotados, simplesmente porque tem algum tipo de inveja. O importante em tudo isso é termos a mesma postura de José. Estar disposto a agradar a Deus, independente das propostas que são oferecidas para nós. Algumas lições que aprendemos com José na casa de Potifar é que ele tinha um compromisso com Deus. Mesmo na condição de escravo e na casa de um ímpio, ele era uma pessoa exemplar. Foi próspero, resistiu à tentação, sofreu injustiça, mas acima de tudo, Deus estava com ele. Talvez o período mais dramático na vida de José foi quando ele esteve na prisão. Ali José mais uma vez se destaca e é encarregado de cuidar dos outros presos. Ali ele conheceu o copeiro e o padeiro do rei. Em uma noite, esses dois tiveram um sonho, cada um ao seu jeito, e não sabiam do que se tratava. E José, usado por Deus, interpreta esses sonhos. Segundo a interpretação de José, o padeiro seria condenado à morte e o copeiro seria restaurado ao seu cargo. José pede ao copeiro que se lembre dele, de como interpretou o sonho e tudo aconteceu. Meu querido irmão que está assistindo essa mensagem, saiba que o Espírito Santo te deu dons para que você use para a edificação do corpo de Cristo, a sua igreja. José tinha esse dom de interpretação de sonhos e sempre que precisou, ele o usava. Agora, apesar de tudo o que José havia revelado, apesar de tudo isso acontecer, como a pena de morte do padeiro e a restauração do copeiro, a Bíblia fala que aquele homem, o copeiro, esqueceu-se de José. Eu tenho uma notícia não muito boa para você. A vida cristã, ela é assim. Quantas pessoas você ajudou e elas simplesmente esqueceram de você? Quantas pessoas você ajudou e simplesmente elas não foram gratas? Pois é, mesmo assim, o nosso dever é usar os dons que temos recebido da parte de Deus para ajudar os outros, porque fazendo assim, estaremos glorificando o Pai Celestial. Voltemos para José. Foi sequestrado pelos seus irmãos, vendido como escravo na casa de Potifar, foi assediado, e depois, por não ter entrado no esquema adúltero de sua patroa, foi caluniado, levado para a prisão. E agora nessa prisão ele interpreta o sonho do copeiro, pede que o mesmo interceda pela sua soltura, mas nada aconteceu. O ouro e a prata são testados e purificados no fogo de alta temperatura. O calor destrói as impurezas para sobrar o ouro ou a prata para serem trabalhados pelos artesãos. Mas somente Deus purifica os corações na fornalha das provações. Deus examina os corações e recompensa de maneira honrosa. Tudo isso que José passou por todo esse tempo era Deus trabalhando o seu coração até chegar o momento em que ele, de simples prisioneiro, se torna o segundo homem mais importante na terra do Egito. E quando chegou a fome interpretada por ele no sonho de Faraó, José se torna um dos homens mais importantes do mundo, pois todos iam ao Egito para comprar comida. O que nós aprendemos aqui? Que o tempo de Deus não é o nosso tempo. E a história de José é o que acontece com cada um de nós. Traições, sonhos desfeitos, famílias em conflitos. Pode ser que eu esteja falando para alguém que pensa que Deus não responde às suas orações e não enxuga suas lágrimas. Mas eu quero dizer que sim, Ele escuta o seu clamor, Ele vê o seu sofrimento, mas a resposta de Deus vem no tempo dEle, na hora dEle, a resposta é dEle. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, está escrito que todas as coisas cooperam justamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados
segundo o seu propósito. Creia que você pode estar sendo purificado no fogo de Deus e ao momento certo, Ele te guiará no propósito que está em seu coração. Receba essa palavra em nome de Jesus.